Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Longa, um projeto do Cuidador de Elite que se importa com você, cuidador, buscando profissionais que tragam informação de qualidade para que no dia a dia você tenha uma performance adequada com a necessidade do idoso que precisa do seu trabalho. Esse é um programa que conta com o patrocínio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária, e Farmi. Hoje a nossa convidada é a doutora Cibele Diniz, médica, mestre em Ciências da Saúde pela disciplina de Neurologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, em 2007. É especialista em Geriatria e Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é geriatra e preceptora voluntária da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp desde 2015, foi coordenadora do Ambulatório de Neuropsiquiatria por 15 anos e hoje é coordenadora da Interconsulta, também lá no Hospital São Paulo. Que honra ter você aqui com a gente, doutora. Tenho certeza que vão ser informações extremamente pertinentes e de qualidade, tanto para cuidador familiar, cuidador profissional. E como eu te contei, né, acho que para a gente é muito importante ter a sua participação, porque as pessoas no dia a dia têm algumas demandas que elas não conseguem discriminar o que faz parte da senescência, o que é da senilidade. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, sempre gosto bastante de orientar e educar, né, o cuidador, para que esse cuidado seja de maior qualidade, porque são cuidadores e cuidadoras que estão lá na linha de frente, cuidando no dia a dia com o idoso, com a idosa, e a gente precisa saber com que a gente está lidando e como ajudar, porque isso é fundamental. Perfeito. E para a gente começar, né, entendendo que a expectativa de vida está aumentando, entendendo que o mundo inteiro está cada vez mais longevo, como que a sociedade, como que a parte médica tem entendido esses ganhos de vida que a sociedade conquistou? É uma conquista mesmo, isso é a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro. Envelhecer é uma dádiva, porque a outra opção, que é morrer cedo, não é a ideal, vamos dizer assim. O que aconteceu? Eu acho que o primeiro passo da humanidade, vamos falar humanidade, não vamos nem falar do nosso país, porque o nosso país está no processo de envelhecimento agora, vamos pensar na humanidade como um todo. A humanidade começou a aumentar a sua longevidade à medida que controlou doenças infecciosas. Então, gente, morria-se de apendicite, de pneumonia. Apendicite era sentença de morte, né? Então, assim, a gente foi melhorando, a ciência foi aprendendo, estudando, aprendendo à medida em que a gente foi tendo tecnologia, né? A gente foi desvendando aí a saúde e aumentando essa longevidade. Contudo, esse aumento de longevidade não veio junto com qualidade, que eu acho que aí sim, mais recentemente, a ciência, a medicina, as ciências da saúde como um todo têm um foco não só na extensão da longevidade, então que você viva mais, mas que você viva bem. Então acho que a gente está nesse momento, onde como sociedade, como pessoas, a sociedade tem entendido que sim, nós já ganhamos anos de vida, agora nós precisamos de anos de vida sem doenças, que é exatamente isso que a gente quer estender. O Brasil está envelhecendo, foi um país de jovens, essa pirâmide está mudando, né? Nosso número de idosos está crescendo, e esse envelhecimento acelerado traz consigo a dificuldade da gente não estar preparado para isso, como sociedade. Cada um vai ter que se preparar, mas como sociedade, nossas políticas públicas, nosso país não está preparado para o envelhecimento. E acho que assim, a gente tem a vantagem de ter envelhecido depois dos outros países. Quem sabe a gente consegue exatamente essa longevidade maior com maior qualidade. Mas tem dever de casa para fazer. E as pessoas envelhecem das mais diversas formas. Exato. Né? Às vezes você pega duas pessoas com a mesma idade, mas com um perfil de saúde, um perfil funcional extremamente diferente. O que a senhora acredita que contribui para que um envelhecimento seja mais ativo e o outro frágil? Na verdade, eu acho que assim, mais ainda do que o que você falou, não é só a mesma idade. Você pode pegar pessoas com as mesmas patologias. Então, uma mulher
de 80 anos, com pressão alta, problema no coração e artrose. E outra igualzinha, com perfis completamente diferentes. O que faz diferença? Primeiro, a forma como essa pessoa é cuidada. O cuidado está na base de tudo. Como essa pessoa se cuidou e de como a sociedade a cuida, de como ela recebe os cuidados. Porque ela pode ter 80 anos e ser completamente autônoma e independente, fazer o que quer e poder fazer o que quer, né? Então, assim, isso vem provavelmente da qualidade do cuidado, da qualidade de saúde, porque a hipertensão bem tratada é uma coisa, a osteoartrose reabilitada com fisioterapia, com adaptações ambientais, faz muita diferença em como essa pessoa vai desempenhar suas atividades, que é o que importa. A gente fala muito isso. Envelhecer não é adoecer, mas é mais chance de adoecer. Então, envelhecer é a mesma coisa, adoecer é outra. Mas quem envelhece tem mais chance de adoecer. Por outro lado, a forma como essa doença é tratada, se uma pessoa fala, não, eu quero um remédio, ponto final, e a outra muda a sua alimentação, faz atividade física e toma o remédio na hora certa, tem um outro desempenho. E aí também vem muito o acesso à saúde, né? O acesso a tudo isso que não é barato. Então, temos que evoluir como sociedade em busca disso, pessoalmente e como sociedade, para um envelhecimento saudável, para um envelhecimento ativo, né? E com qualidade. E é perfeito, né? Eu também sou da Unifesp, né? Então nos ambulatórios a gente vê chegar os mais diversos perfis, né? Às vezes patologias que eram rodapés do livro, né? Casos raros que buscam ali o apoio da universidade. E gratuitamente, né? Eles conseguem o tratamento e em algum momento precisam ser encaminhados, né? E é uma angústia, porque os serviços não dão conta, né? De tantas necessidades, de tanto acompanhamento. Então, a orientação, né? Você aproveitar aquela consulta, aproveitar aquele momento para orientá-los e eles seguirem para as suas cidades, que às vezes vem gente que é até de outros estados, outras cidades, para que eles tenham boas práticas, né? Acho que esse é um desafio, esse despertar para que quanto antes melhor, mas nunca é tarde, para que eles tenham estilos de vida, né? Hoje a gente tem a tecnologia muito a nosso favor para multiplicação de informação, mas pôr em prática, né? É o que a senhora falou, faz toda a diferença quando você tem apoio diário, né? Alguém que te ajuda nesses cuidados, alguém que te ajuda em todos esses hábitos que fortalecem os seus tratamentos, seu estilo de vida, com propósito de vida, né? Para que você consiga se engajar em algo que lhe traz esse retorno de saúde. E pensando lá na universidade, no seu próprio consultório, quais as principais demandas que estão chegando, né? Quando fala consultar um geriatra, geralmente em que momento essa pessoa procura? Eu acho que temos vários perfis. Então, assim, o serviço da universidade, né, é um serviço do SUS, né, Escola Paulista, ambulatório, o Hospital São Paulo está dentro do serviço do SUS. Eu acho que, assim, é um local onde chega de tudo, e aí vai depender muito de onde você está. Eu vou falar um pouquinho do meu consultório de uma forma um pouco mais individualizada, o que eu vi principalmente pós-pandemia, né? Que foi, a gente tinha um mundo antes, a gente tem a pandemia, a gente tem um mundo depois. Pós-pandemia, duas coisas eu vejo, assim, gritantemente destacadas. Uma, queixas de memória. Então, pessoas que chegam com queixas de memória, a própria pessoa idosa, ou seus familiares, ou todo mundo junto, todo mundo meio desesperado, né? Porque qualquer perda de memória, qualquer alteração do funcionamento cerebral, já estou com uma demência. Vamos falar sobre isso. Então, esse foi uma coisa que pós-Covid eu vi bastante, inclusive em jovens com dificuldade de memória, né? Então, não era uma gripezinha, né? É uma doença altamente grave e com alto risco de sequelas. E a memória e aceleração de alguns problemas. Além dessa queixa cognitiva, é claro, como eu sou uma geriatra que tem uma subespecialidade, a neuropsiquiatria geriátrica, eu acabo tendo
um viés, né? Acabo recebendo muitos pacientes, mas não foi só isso. Cresceu muito no meu consultório as síndromes locomotoras, as pessoas com fraqueza muscular, as pessoas com fragilidade. Isso é, aquela pessoa que chega e fala, eu perdi 4 quilos, só que parece que eu perdi 10 e todo mundo acha que eu tô doente porque perdeu o músculo, eu tô fraco, não consigo andar, né? Eu vou tomar banho e volto cansada. Então, vem as queixas da perda muscular, que também com a pandemia foi um dos grandes problemas. Foi a perda muscular pelo estilo de vida que foi necessário. E assim, vi coisas muito, assim, pessoas que antes da pandemia eram completamente independentes e pós-confinamento voltaram com uma perda muscular muito grave, e músculo e cérebro tem tudo a ver, então as duas coisas estão juntas. E eu acho que assim, como outro perfil, eu estou falando de pessoas realmente ali na casa dos 70, 80 anos de idade. Nos mais jovens que estão começando o seu envelhecimento, ali na faixa dos 50 para os 60, síndrome metabólica. Então, pessoas com pressão alta, colesterol alto, glicemia alterada, circunferência abdominal, obesidade abdominal e apneia do sono. Também, assim, um boom de pessoas com esse perfil. E que não tratados também vão ter declínio cognitivo. Vão ter um envelhecimento pior, né? Então, a síndrome metabólica, ela está aí realmente dentro dos fatores de risco para perda cognitiva. Nós temos 12 fatores de risco, e entre esses 12 fatores de risco, hipertensão, diabetes e obesidade, que é o tripé ali da síndrome metabólica, todos causam perda cognitiva futura. Vão entrar outras coisas, como esses fatores de risco, e eu jogo minhas fichas nos distúrbios do sono e perda de memória, tudo a ver, muita coisa chegando em estudos, tanto como causando perda, como piorando uma perda que já tem. Então, assim, vai vir muita coisa sobre sono e risco de perda cognitiva futura. Não, e a gente é uma sociedade muito acelerada, né, hiperestimulada com tecnologias, né, e etc. E a gente percebe as ansiedades, né, as pessoas dormindo cada vez com menos qualidade, e que isso não é tratado direito ao longo de uma vida inteira. E, doutora, assim, eu tenho a sensação de que as pessoas buscam o acompanhamento, né, quando realmente já está impactando no dia a dia, mas vinham dando sinais. Né? Existem estratégias para que o familiar, alguém que nota ali aquele cotidiano, tem algumas coisas que as pessoas vão manifestando de mudanças que pode, inclusive, ajudar num período ótimo de reabilitação, né? Um período ótimo de identificação, de prevenção e etc. Então, quais são os sinais? Pensando nas demências, pensando agora em todos esses outros quadros que a senhora falou, como que alguém que convive com essas pessoas pode ajudar? Porque às vezes a pessoa está no dia a dia, ela nem percebe. Então, assim, acho que uma das coisas que a gente sempre coloca, a gente sempre começa por aí. Como essa pessoa era e como essa pessoa está. Então, a pergunta é, essa pessoa era assim ou essa pessoa está assim? Isso é, mudou? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos falar especificamente sobre cognição, memória, que é a base do nosso entendimento para as perdas cognitivas. Então, só lembrando que cognição, funcionamento do cérebro como um todo, onde a gente vai ter memória, função executiva, linguagem, a gente vai ter várias funções dentro do cérebro. E a gente, só lembrando que lembrar de uma coisa, memória não é um tipo de memória. Né? A memória existem vários tipos de memória, e cada uma num ponto do cérebro, e cada uma vai ter o seu significado. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é, essa pessoa não era assim, essa pessoa ficou. Gente, quem era teimoso não vai deixar de ficar teimoso porque envelheceu. Ponto. Assim. Talvez vai ficar um pouquinho mais. Então, simples assim. Não é porque era uma mãe controladora que envelheceu e vai deixar de ser. Não é. A gente tem que ter isso em mente. Então, como é que essa pessoa era, como ela ficou? Ponto número 1. Segundo, que eu sempre pergunto, o que apareceu primeiro? Qual é a primeira queixa? O que mais chamou a sua atenção? Quando? Como foi? E aí, a partir daí, a gente vai criar o passo a passo. Então,
para que a gente tenha um bom diagnóstico, eu preciso de uma boa história médica, uma boa história clínica. Para isso, eu preciso de uma pessoa que informe bem. Então, o que as pessoas têm que estar atentas? Então, é isso, a mudança. A pessoa fazia, não faz mais. Ou fazia e não quer fazer. Por que não quer fazer? Presta atenção. Não quero mais. Não quer mais por quê? Né? Qual é a dificuldade? O que apareceu? E, de novo, a cronologia. O que veio primeiro? A pessoa foi ficando repetitiva? A pessoa tinha dificuldade de dar nome às coisas? A pessoa tinha dificuldade de fazer as coisas? Onde está o problema? O que começou e o que foi aparecendo a seguir. Então, assim, as pessoas têm muito medo, é um dos grandes tabus do envelhecimento, é a perda de memória. Só lembrando que a gente envelhece, o cabelinho muda, a pele muda e o cérebro também muda. Então, existem modificações que são típicas do envelhecimento. É um cérebro mais lento, é um cérebro mais rígido, com menos flexibilidade, com menos capacidade de adaptação, que é a própria definição de envelhecimento. Né? Envelhecimento são modificações que causam dificuldade adaptativa do organismo, seja do coração, seja do cérebro, do rim. Quando a gente, então, fala de cérebro, é um dos grandes tabus. Por quê? Porque essa mudança no padrão do cérebro incomoda muita gente. Então, no início do envelhecimento, vamos falar ali 50 anos para os 60, essa pessoa começa a notar que está diferente. Tô demente, não é bem assim. O cérebro tem modificações naturais. Então, por exemplo, na hora que eu quero, eu não lembro. Daqui a 10 minutos o diabo da palavra vem, né? Então, essa diferença entre a hora de lembrar, que você quer lembrar, e a hora que você consegue lembrar, esse hiato aumenta com o envelhecimento. Isso deixa as pessoas idosas assim, né, realmente irritadas, assim, não, eu não sou assim. Calma, tem coisas que é do envelhecimento, tem coisas que não. Então, essa é uma das coisas que é do envelhecimento. Mas algumas habilidades, principalmente habilidades que a gente chama de cristalizadas, aquelas coisas que são feitas todo dia do mesmo jeito, ficam melhores. Por isso que bolo de vó é melhor. Bolo de vó é melhor, única e exclusivamente por quê? Porque ela chegou num refinamento de receita que não está lá no livro, é na mãozinha dela. Né? E isso faz toda a diferença no resultado. Então, à medida em que começam a aparecer, especialmente as pessoas se preocupam, eu lembro de tudo da minha infância. É uma memória cristalizada, não é por aí que começa o problema. É na memória do agora. Então, seja naquela memória de aprendizado, eu escutei e não consegui gravar, e a pessoa então repete a mesma pergunta várias vezes, essa pessoa não era assim, e ficou repetitiva, perguntando a mesma coisa várias vezes, contando a mesma coisa várias vezes. Então, isso é um sinal de alerta. Que ela não retém. Que ela não está retendo. Ou então, ela se atrapalha, que a memória é relacionada à função executiva, que é a memória operacional, que é a memória do fazer a coisa. No meio que eu estou fazendo, eu me perdi. E eu me perdi por dificuldade de organização, função executiva, e por dificuldade de memória. Eu me perdi em que passo eu estou. De planejamento. Né? Planejamento. Então, por aí começa. E assim, a gente também tem que ficar muito atento para algumas outras coisas. Pressão que nunca controla. Diabetes que nenhum remédio controla. E quando às vezes controla, cai lá para baixo. Descontrole, desregulação. Então, muitas vezes no dia a dia dessa pessoa que você vai identificar o problema. Né? Então, a gente precisa que essa família chegue, que essa pessoa traga essa queixa. Eu estou esquecido, eu estou com dificuldade. Às vezes são outras queixas, dificuldade de concentração, dificuldade de leitura, dificuldade de organização, estou distraída. Então, tudo isso tem que ser trazido para que a gente monte esse quebra-cabeça. Deprimida. As alterações comportamentais e emocionais que acompanham as síndromes demenciais, né? Eu acho que elas vão aparecer desde o começo. E mudam aí também dependendo do diagnóstico. Então, assim, para a gente entender, demência é um termo genérico. É um guarda-chuva onde existem várias coisas. A principal síndrome demencial é a doença de Alzheimer. Mas, assim, é ou normal ou doença de Alzheimer, ou demência? Não. Entre o envelhecimento normal e a demência, eu vou ter aí várias coisas no meio.
a queixa subjetiva, onde a pessoa acha que está com problema, mas absolutamente não conseguimos identificar esse problema através de testes e de exames. Eu falei, você tem a queixa, tem que ser acompanhado, mas os seus testes são normais, a sua vida é normal. Isso é uma coisa. Uhum. A pessoa traz a queixa, os testes não são normais. Pô, já tem aqui uma alteração na memória, na orientação, aqui na capacidade de fazer contas, mas essa pessoa vive sozinha e exerce sua vida sozinha. É o comprometimento cognitivo leve. E a síndrome demencial é quando eu tenho uma perda, isso é, a pessoa não era assim, a pessoa ficou assim. Isso é perceptível através de exames e testes, isso está impactando na vida da pessoa, está com dificuldade de viajar, está com dificuldade de controle financeiro, está com dificuldade de fazer uma refeição completa. E a gente sempre começa do mais complexo para o menos complexo. Uhum. Ah, não, eu lembro o nome dos meus filhos. Vai lembrar até fases muito avançadas de uma síndrome demencial. A gente não quer esse diagnóstico, a gente quer o diagnóstico quanto antes. Uhum. Em que cada fase a gente vai ter nossa avaliação. Então, como eu falei, a principal síndrome demencial é a doença de Alzheimer em qualquer faixa etária. Entre idosos, mais ainda. Depois vem as demências vasculares, que no Brasil é a o segundo grupo, né? O grande causa de incidência. Depois, doença por corpúsculos de Lewy, demência frontotemporal, demência associada ao Parkinson e outros parkinsonismos, e aí temos várias outras coisas. Uhum. Né? Então, nós temos muitos tipos. O que eu acho que é importante é o cuidador trazer para a consulta, na avaliação, se tem alteração e se está causando impacto. Qual é esse impacto? Porque quem está lá dentro com a pessoa idosa é que está vendo, Uhum. né? E tem um parâmetro de como era. Ou como era. Às vezes é a família que vai ter que dar esse parâmetro, né? Então, a gente vai ter, então, a síndrome demencial. É importante a gente destacar, nenhum exame laboratorial ou de imagem dá diagnóstico de demência. Dá diagnóstico das causas da demência. Mas a demência é uma síndrome clínica. É clinicamente que a gente vai ter que identificá-la. Uhum. Agora, hoje em dia, a gente tem exames mais elaborados para diagnóstico da causa do comprometimento cognitivo leve, da causa da síndrome demencial. Quando eu comecei lá na Escola Paulista, doença de Alzheimer era igual à demência. Uhum. Hoje não é mais assim. A gente hoje pode dizer que uma pessoa tem doença de Alzheimer e não tem demência. Ainda. E a gente vai tentar postergar isso o máximo que der. Então, existe sim doença de Alzheimer sem demência. Que é a manifestação. A demência é o ponto... A gente fala assim, a gente achava que a demência era o começo da doença de Alzheimer, é o fim. Porque você passa 10, 20 anos com essa doença crescendo ali no seu cérebro, as proteínas que são as características dessa doença, e que é exatamente isso que evoluiu bastante, é o diagnóstico dessas proteínas, esse diagnóstico molecular evoluiu bastante, e de imagem, mas a síndrome demencial, o diagnóstico é clínico. Na hora que você vai falar, deixou de ser um comprometimento cognitivo leve, é uma demência leve, é uma demência moderada, é uma demência avançada, nenhum exame dá isso. Quem dá isso é o exame físico, o exame clínico do paciente. A história de vida. A história de vida, tá? Então, é ali a anamnese, como a gente chama. Uhum. Não os exames associados. Os exames subsidiários, como a gente chama, ou os exames complementares, né? Eles são complementares, são para a gente tentar identificar a causa. E aí a gente vai ter, assim, toda pessoa que tem o diagnóstico de uma síndrome demencial, ela precisa de algumas coisas, ela precisa de uma imagem cerebral, seja tomografia ou ressonância, precisa de alguns exames de sangue, principalmente relacionado à tireoide, relacionado a algumas vitaminas do sangue, e saber como está a sua saúde como um todo. Isso é uma coisa que as pessoas descuidam muito, sabe? Foca ali, é demência de Alzheimer, essa pessoa é demente e não faz mais nada. Uhum. Né? Não trata a pressão, o diabetes, a osteoporose, o sono, nada. A dor de estômago, intestino preso. Ué, e o resto? Né? Ou então ele está hipermedicado, né? Tem ali um tratamento cheio de vitaminas e coisas que talvez nem são tão úteis, né? Nem é esperado tanto resultado. Uma alimentação ruim. Então, a gente vai... O cuidado, de novo, é o que vai fazer a diferença. Desde a fase de
queixa subjetiva de memória, comprometimento cognitivo, demência, mesmo dentro da síndrome demencial, a evolução dessa pessoa depende, claro, do sistema orgânico dessa pessoa. Então, se é uma pessoa com muitas doenças, essa pessoa vai ter uma evolução diferente. Se é uma pessoa muito isolada, muito sedentária, vai ter uma evolução diferente. E quantas vezes a gente não viu isso? Dessa pessoa ter uma síndrome demencial, você troca a equipe que cuida e essa pessoa melhora. Melhora. Acabou. É o estímulo. O estímulo, né? Ao dia a dia ali do cuidador, da cuidadora, com a pessoa idosa, com uma síndrome demencial, faz toda a diferença. A qualidade desse cuidado vai fazer toda a diferença na evolução dessa pessoa. Porque ela tem ali os seus déficits, mas ela precisa também ter a potência estimulada para que outras circuitarias, para que o máximo grau de autonomia e independência que ela é capaz de exercer a cada fase, ela tem a oportunidade de pôr em prática, né? E acho que as pessoas muitas vezes colocam os rótulos e já entra no automatismo de é dependente, não é mais porta-voz das suas necessidades, precisa de tutela e rouba oportunidades, né, de deixá-lo ativo, de deixar responsivo, com resgates de temas de interesse, construção de novos projetos. Isso é uma coisa muito interessante. A gente dê ouvido aos pacientes, né? As pacientes não faz isso. Então, assim, eu sou, assim, absolutamente no consultório, no domicílio, não interessa. Quem vai falar primeiro é a pessoa da consulta, é o meu paciente, a minha paciente. Ela vai falar primeiro, ele vai falar primeiro, acabou-se. Depois você fala. Primeiro é você. As informações vão estar erradas, vão estar imprecisas, ok, vocês vão complementar. Mas a consulta dessa pessoa, essa pessoa vai falar. Até porque a forma que ela te responde já também é uma avaliação. Isso, eu falo muito isso. Não tenham medo do que essa pessoa vai falar. É importante ela ser ouvida. E detalhe, muitas vezes traz informações, muitas vezes assim, se subestima muito as pessoas que envelhecem. Né? Elas são muito subestimadas só por terem envelhecido. Quanto mais se elas têm uma demência. Recentemente uma familiar perguntou para mim, mas dá para acreditar no que ela fala? Eu falei, claro que dá, só que eu vou colocar aqui, eu vou, claro, ter um filtro para entender o que ela está querendo me falar, né? Mas se ela fala que agora, que ela está feliz, ela está feliz agora, ela pode não ter estado há 10 minutos atrás. Agora, sim, ela está. Para ela é uma verdade. Tá? Ela fala para mim, não, eu não tenho dor, mas eu vou estar vendo que assim, ela está falando que não tem dor, mas eu estou vendo que ela tem, mas deixa ela falar. A linguagem corporal dela conta. Mas deixa a pessoa falar, escutem o que essa pessoa tem a dizer, né? Muitas vezes, não sabe mais nada, não presta atenção mais em nada. E não é isso que a gente vê. Eu tive uma situação onde eu tinha uma família com uma pessoa que estava em consulta, que tinha uma perda cognitiva, e eu saí para examinar essa pessoa na sala do lado, e a família ficou batendo boca. Eu fui me enervando, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado, né? Voltamos para a sala. Eu sentei, a paciente sentou e eu fiquei olhando para ela. Ela olhou para mim e falou assim, para você ver o que eu passo. Era aquela pessoa que diziam que não estava mais, que estava alheia. E às vezes era uma defesa. Não, ela estava muito bem ligada. Né? Então, assim, às vezes, é claro, não é que percebe tudo, entende tudo, mas entende parcialmente. E essa pessoa tem que ser ouvida. Né? Não é assim, demente não faz mais nada. Demência, a partir de agora, tudo que ele falar não se leva mais nada em conta. Não é assim. Né? E esse tipo de cuidado no dia a dia faz toda a diferença. Até para que você não infantilize essa pessoa. Isso é outra coisa. Anulando a história, anulando os temas de interesse. Eu tenho percebido, doutora, assim, o quanto o cuidador que está disposto a fazer essa parceria de também conhecer a história de vida, também se apropriar, entender qual é o diagnóstico, entender a função de cada remédio, conseguir multiplicar essas boas práticas. O que ele conseguiu no plantão, ele passa para o colega para que tenha uma continuidade, é jogar em equipe. Exato. Porque são demandas múltiplas, onde não necessariamente só um vai dar conta, né? O familiar montar uma rede, tem muitas vezes a rede profissional, porque são situações desafiadoras. Sim. Né? E que inevitavelmente o familiar compara como ele era e como tá, e tantas vezes é um luto.
receber aquela notícia. Sim. E se a gente tem uma equipe que ajuda a ressignificar, entender, ok, temos um diagnóstico, temos um tratamento, temos um caminho a ser caminhado juntos, não uma sentença, né? Não acabou aqui. E eu não sei, eu acredito que tem encontrado também, mas eu tenho sido muito chamada para avaliação de pessoas com 50, em média 50 e poucos anos, já com diagnóstico de Alzheimer, de demência frontotemporal, né, em fases ali onde já tem um certo comprometimento e eles têm um desespero de reaja, né, responda, melhore, uma negação, inclusive, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, a importância da multiplicação do cuidado. Então, assim, sim, é um luto, né? Passa por todas as fases do luto, como em qualquer outro problema. O que eu tenho tentado trabalhar muito com as famílias é difícil. Difícil não vamos dourar a pílula, é difícil. Pode ser menos difícil. Pode ser menos difícil se tiver informação. Pode ser menos difícil se todo mundo tentar fazer um pouco. É saber assim, no seu plantão não vai dar para fazer tudo. Uhum. Mas isso aqui eu consigo, eu tenho essa resposta, o banho comigo é legal, não, a gente consegue sair. Então, assim, ia trabalhar em equipe, sem dúvida nenhuma. E assim, equipe de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. A gente pode, né? A gente pode lançar tentáculos para todos. Tem trabalho para todo mundo. E a ideia é essa é a ideia, é que a gente possa fazer esse caminho ser menos árduo, né? Não é fácil você ver sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia querida, sua referência profissional, apresentando dificuldades, né? E até porque a gente também passa por aquela coisa, né? Eu sou você amanhã, né? Então, assim, tem isso também, né? Meu pai tem doença de Alzheimer, eu também vou ter. A gente sabe que a hereditariedade não é mendeliana, aquela que a gente aprendeu na escola, azão, azinho, né? Não é. Ela é uma doença, é uma herança muito mais complexa e que a gente sabe que o estilo de vida hoje é responsável por 40% da perda cognitiva. Gente, é muita coisa. Uhum. É muita coisa, porque a gente tem para mudar. Exato. Então, assim, de novo, o cuidado é que vai dar aí a tônica do paciente, né? Como essa pessoa vai passar esse tempo. O que a gente tem visto, assim, como a gente começou a falar, a gente teve um ganho recente em exames. Chegaram já a nível não só de pesquisa, mas já a nível de comercialização de testes cada vez mais elaborados, seja no líquido do cérebro, seja no sangue, sejam testes de imagem do cérebro, para tentar diagnósticos mais precisos. O que é importante? Contudo, o tratamento medicamentoso não cresceu na mesma proporção, né? Nós, há 20 anos, quase 30 anos, nós temos praticamente 4 medicações, sendo 3 de um grupo, que são os inibidores da colinesterase, que aumentam a acetilcolina dentro do cérebro e tem uma tendência a ajudar na questão da memória. E a gente tem uma outra classe que aumenta um pouquinho a sensibilidade dos neurônios. Então, quando a gente fala de inibidores da colinesterase, a gente fala donepezila, galantamina, a rivastigmina. E quando a gente fala nessa medicação que aumenta a sensibilidade dos neurônios, a gente fala da memantina. Uhum. E elas estão aí, já são, né? As pessoas falam assim, o remédio, ele retarda um pouco o aparecimento de alguns sintomas, mas a doença continua a progredir. Isso é verdade. Mas, acho que em 22, teve uma meta-análise que mostrou que o uso dessas medicações realmente parece mudar a evolução. Então, a longo prazo, a gente tem, em vez da pessoa ter uma perda aqui, a perda é mais à frente. Uhum. Logo, eu dilato o tempo dessa pessoa bem. Então, é isso que a gente quer, né? Isso não é pouco. Uhum. Tá? Agora, é uma coisa ali que a pessoa vai continuar tendo declínio nos dias de hoje, sim. Agora, a velocidade dessa perda depende de outras variáveis. A medicação faz parte. Recentemente, teve uma medicação aprovada nos Estados Unidos. Na verdade, foram 2 medicações aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer muito inicial, especificamente para tratar
a alteração da doença de Alzheimer em estágios muito iniciais de comprometimento cognitivo leve, demência muito inicial. 2 medicações, altíssimo custo. Isso para mim não seria um problema se não tivesse altíssimo efeito colateral. Uma dessas medicações já caiu em menos de 1 ano de uso. Tá? Então, nos Estados Unidos, Canadá não liberou, Europa não liberou, Anvisa não liberou, né? Por favor, nossa Anvisa, que é um excelente instituto de controle, de pesquisa, e de controle mesmo de qualidade, de regulação de medicação. Japão também não liberou, só os Estados Unidos, por pressão popular. E pressão econômica. Mas muito pressão dos grupos que são altamente articulados das famílias. Só que essa medicação ainda precisa melhorar muito. Não dá para usar uma coisa em larga escala com tanto efeito colateral. Tão difícil de manejar, mas eu ainda acho que poderia ser difícil como fosse. Se realmente a gente tivesse uma medicação segura, não é bem assim. Com resultado. Então isso frustrou um pouco e isso criou uma distância entre o diagnóstico e o tratamento. Onde então que a gente tem que voltar ao nosso tratamento? Para a prevenção, que deve acontecer sempre, e para a reabilitação, né? É aí que o bicho pega. E no cuidado, onde a gente está hoje, explicando às pessoas o que é cada coisa. E que em cada fase da síndrome demencial você vai ter um tipo de abordagem. E que em cada fase, cada pessoa vai passar essa fase de uma forma, né? Uma vez eu escutei de uma familiar, né? Que a questão era usar espessante ou não usar espessante, modificar a alimentação ou não modificar a alimentação. Era uma discussão sobre alimentação. E ela falou assim, eu sei que esse dia vai chegar, eu só não quero que ele chegue logo. Então eu falei, você não quer antecipar fases. Na hora que a gente faz uma mudança de uma consistência alimentar precocemente, você pode estar adiantando uma fase. Na hora que eu instituo uma locomoção em cadeira de rodas, que não foi discutida, por exemplo, com o fisioterapeuta, com o médico, com o preparador físico, eu posso estar antecipando uma fase. Parece que é mais fácil, mas não é. Na hora que tem uma pessoa agitada e eu faço uma contenção física, eu só pioro a agitação. A gente não pode achar que o tratamento seja pior que o próprio problema. Não dá. E essas medidas não farmacológicas, né? Há pouco eu li um estudo que mostra que 90% das alterações de comportamento são ambientais, né? São desencadeadas, os gatilhos são realmente ali o local onde ele está, a forma que ele está sendo tratado, e que isso pode ser evitado e manejado, né? Então, ok, precisam entrar os tratamentos, precisam entrar o que se tem atualmente na ciência, mas precisam ter pessoas preparadas para manejar, para entender, para não constranger, muito menos ser um gatilho onde ele vai ter um mal-estar. E doutora, eu queria muito te ouvir, né, a respeito dessas possibilidades de tratamento. O que o canabidiol, né, o que a gente tem de informação com relação a esse tipo de abordagem? Então, assim, recentemente, na verdade, hoje de manhã eu conversava com uma pessoa da indústria farmacêutica que não era da indústria do cannabis, né, não era dessa indústria. É uma indústria. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro. É um remédio como outro qualquer. Não é nem melhor nem pior. É remédio. Ok? A pior coisa é você lançar na mídia de uma forma ostensiva, como foi feito, por exemplo, com os derivados da cannabis, para que o público, isso é um perfil que tem vindo dos Estados Unidos, o público pressione a equipe médica a prescrever. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona e não dá certo. O que acontece? Foi lançada como uma medicação que teria 1.001 utilidades, né? Sem efeitos colaterais, que não causa dependência, natural e que cura. Então, assim, tudo errado. É remédio como outro qualquer. É uma medicação que tem um potencial muito interessante, mas que está sendo estudado agora. Então, muita hora nesta calma e muita calma nesta hora. A gente tem ainda pouca evidência, que está sendo construída, mas desculpa, a ciência é assim. Para a gente fazer a coisa direito, tem que fazer uma coisa de cada vez.
Como eu sempre falei, a ciência é a arte da dúvida. Eu tenho que duvidar para ter ciência. Ponto número 2. Fazer ciência é que nem fazer bolo. Não adianta aumentar o fogo para o bolo cozinhar mais rápido. Vai queimar. Vai dar ruim. Não vai ficar bom. Então é mais ou menos isso. Não adianta pular etapas. O entendimento sobre os canabinoides não é assim, existe há muito tempo, mas tecnicamente, tecnologicamente, só foi possível a comprovação de certas coisas muito recentemente. Do ponto de vista de neuroanatomia, é lindo o sistema endocannabinoide. A gente tem que aprender a regular. Ele é um sistema de regulagem. Então, é sintonia fina. Uhum. Não é para tudo, não é para todo mundo, não é para sempre e nem cura. E tem as doses, a evolução. A gente tem que ter indicações muito precisas. Vamos trazer aqui para o que a gente está conversando. Síndromes demenciais. O que nós temos atualmente? Nós temos atualmente que é uma possibilidade terapêutica após falha do uso de medicações e intervenções tradicionais. Então, uso de derivados da cannabis não é primeira escolha em síndrome demencial para nada. Para nada. A gente tem outras medicações com evidências muito mais fortes. Uhum. A gente tem outras terapias com evidência muito mais forte do que derivado da cannabis. Não deu certo. Eu tenho essa possibilidade. E aí, entendendo o potencial da medicação, como ela funciona, você vai colocar isso dentro, né, do arsenal terapêutico. Mas não é a primeira escolha. Dentro das síndromes demenciais, para nada. E muitas vezes é a venda da esperança. Então, né? Do aí tipo, é que já vai piorar mesmo. Aí o que é que acontece? Pessoas que talvez não vamos acreditar que não foram mal intencionadas, colocam um vídeo que todo mundo assistiu, do idoso tomando banho, gritando, e depois da cannabis ele tá ótimo, fazendo a cama. Não é assim, gente. A medicação vem para ajudar, principalmente no controle dos sintomas não comportamentais das síndromes demenciais. Para alguns, por exemplo, a agressividade, perambulação, parece ter um bom efeito. E quanto ao potencial de tratamento da doença base, isso ainda não está claro. Isso está sendo estudado. Pode ser que no futuro a gente refaça o nosso podcast e eu digo, gente... beleza, dá pra gente entrar. Exatamente. Não é isso que a gente tem agora. A gente tem sim um potencial, a gente tem sim estudos em potenciais. A outra coisa que acho que é muito importante a gente sempre destacar para quem está começando a estudar esse tipo de coisa é entender que uma pesquisa não é igual à outra. Existem pesquisas de má qualidade. Existe trabalho... Tendenciosos, que não foram bem desenhados. Então, assim, eu tenho 5 trabalhos científicos. Qual é a qualidade desses trabalhos? Né? Como foram desenhados? Qual era a pergunta? Aí vai para a base da ciência, tá? Que eu acho que sai um pouquinho do nosso interesse. É só vocês entenderem, não emprenha pelos ouvidos. A gente precisa entender que derivado de cannabis é remédio como outro qualquer. Ter crítica. Né? A partir e do assim, que recebe. Isso. E sempre buscar a informação de qualidade, né? Informação que vem... A mídia não é lugar de um profissional buscar informação. Pode escutar aqui na mídia e vir procurar alguém que está falando, que estudou. As sociedades, então... A Associação Brasileira de Alzheimer, a Sociedade Brasileira de Geriatria, Sociedade Brasileira de Neurologia, que traz coisas incríveis, estudos fantásticos. Então, assim, nós temos muita coisa. Nós temos pesquisadores no mundo inteiro. Né? Então, assim, nós temos pesquisa básica. Então, escutar o que essas pessoas falam, né? E não ficar achando, assim, as pessoas ligam no meu consultório, ela prescreve cannabis? A minha secretária fala, o que ela prescreve lá dentro, eu não sei não. Exato. Tá? Então, assim, é bem nesse sentido de... A gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que vem para o nosso arsenal terapêutico. Mas não é, assim, a bala de prata. Não é. É mais uma medicação. É mais uma possibilidade. E a importância, né? Como o diagnóstico ser feito por profissional que soma informações, o tratamento ser acompanhado por profissionais. A outra coisa é, não esconde que está tomando. Porque já aconteceu de eu estar com um paciente com alteração comportamental, falou, gente, ó, até agora nada resolveu, vamos tentar um derivado de cannabis, já está tomando. Como que está tomando e eu não estou sabendo? Até porque interfere com outros remédios, né? Então, essa ideia de que os derivados da cannabis não têm efeitos colaterais. Exato. É natural, não é tão natural assim.
é uma indústria como outra qualquer, tem um potencial terapêutico muito interessante, mas que, de novo, não é uma água com açúcar, tá? Não é, né? E água com açúcar para diabético dá problema. Uhum. Então, assim, tem que estar, quem cuida tem que estar muito ciente de que o médico, fisioterapeuta, a enfermagem tem que estar sabendo realmente o que essa pessoa toma, né? Ou realmente não dá certo. E é isso, assim, às vezes existe um sonho, uma idealização, uma expectativa tão grande do resultado, né? Como o vídeo, que ele estava fazendo a cama, Isso. né? Ele melhorou a higiene. Então, também mostrar para essas famílias que existem outras abordagens para que o dia a dia deles seja de mais qualidade, de mais segurança. E até o próprio banho, que é uma das principais queixas, né? O autocuidado é algo que a gente realmente até observa para ajudar na questão do diagnóstico. Teve prejuízo de autocuidado? Como está a apresentação? E etc. E eu tenho estudado muito essa questão da higiene, porque quem disse que o correto é que o banho seja céfalo-caudal? Por que ele tem que entrar no chuveiro e já ir com a cabeça embaixo da água? Existem outras formas para que ele não fique tão reativo e consiga efetivamente ter aquele momento de higiene, que às vezes é uma pessoa estranha que está no banheiro com ele. Pois é, ele se defende. Eu falo para as pessoas, imagina alguém chegar aqui e começar a tirar a tua roupa. O que você vai achar? Você vai ainda falar que você tem que obedecer. Então, eu nunca vi na vida, como assim vai tirar minha roupa? Então, eu acho que assim, a higiene pessoal, para mim, é sempre uma forma de saber o quanto essa pessoa fala. Não, eu faço tudo da minha vida sozinha, a família fala, não, olha, minha mãe mora sozinha, a casa tá tudo impecável. Eu falo, tá? Boca, roupa íntima e pé entrega. Né? Então tá, ninguém fica de sapato no meu consultório. Ninguém. Tira o sapato, tira a meia, vai examinar, vamos olhar a virilha e vamos olhar a boca. Porque aí a gente começa a pegar as coisas. Já vi pessoas estavam assim, arrumadinhas, era um senhor, especialmente que eu lembrei, ele estava todo arrumadinho. Calça, com a camisa para dentro da calça, com cinto. Mas quando eu abri a roupa dele, ele estava sujo. Ele está com coceira. Não, gente, ele está sujo. Isso não é digno. Né? Isso não é dignidade para uma pessoa que envelhece. Estar suja, não estar cuidada, né? Estar com cheiro de urina, as pessoas começarem a evitar estar junto daquela pessoa. Então, não está certo. Tá? E como que você orienta? Como que você ajuda esse familiar a entender que isso realmente é algo importante de uma pessoa que não está nem percebendo que ela está falhando? Normalmente essa pessoa... Posso estar errada, mas a maioria das vezes ela nota sim, mas ela está tentando fazer de conta que não é com ela. Está disfarçando. Está disfarçando. Ou então a cônjuge está disfarçando. O que acontece muitas vezes? A gente tem um casal e dessas duas pessoas morre. Né? E fala, como assim essa pessoa... Não, ela tomava banho até ontem. Não, na verdade, era a parceira ou parceiro que dava o banho. Porque o casal entra ali numa simbiose, numa sintonia louca, né? Um encobre o outro fácil. E aí chega uma pessoa de fora, às vezes um adoece, precisa de um cuidado, e aí a gente começa a achar as coisas, né? Eu acho que tem que ter muito tato, mas a primeira coisa é dar ciência. Então, por isso que eu tiro meia, e assim, quando eu vejo o problema, às vezes a dobra da barriga tá com sujeira, com aquela crosta, ou até mesmo ferido o abdômen, né? Chamo a família, falo, vem cá. Olha como tá. Não, mas o que é isso? Isso é falta de secar o abdômen. Isso é falta de trocar a roupa íntima. Não está legal. E aí você tem que entrar mesmo. Eu sempre peço, começa devagar, começa aos poucos, não todos os dias, não é 24 horas, vamos começar devagar. Então, ir mostrando para aquela pessoa e ir auxiliando e começar mesmo a participar. Né? E dizer, não está legal assim, a gente precisa melhorar. Eu gosto até de fazer a oficina de sabonete, né? Dele preparar ali os produtos que depois ele vai usar no banheiro e ele presenteia alguém para trazer pertencimento, então, né? Evitar esses constrangimentos. Isso, eu acho que tem várias formas que a gente pode fazer. Facilitar guarda-roupa, diminuir as coisas dentro do banheiro, deixar uma coisa mais clean. Então, usar um sabonete líquido às vezes ajuda, às vezes é o contrário. Um shampoo então, 2 em 1. Shampoo 2 em 1, mas as mulheres não gostam, porque não fica... Usa o shampoo e deixa para usar um leave-in, né? Então, porque às vezes não gostam. Não, agora, hoje é o dia de fazer o cabelo, então dá para usar isso também de uma forma positiva. Mas não é simples, é invasivo, mas é necessário. Tá? Porque, de novo,
não é digno você deixar uma pessoa não higienizada. Tá? E demanda muito dessa humildade, né? De você conseguir aceitar a ajuda. Por isso a necessidade de você construir relações ao longo de uma vida inteira, né? Porque a hora que um filho precisa assumir algumas questões da rotina, quanto mais vinculado, quanto mais fortalecida essa relação, melhor para que esse momento de necessidade de assistência seja algo um pouco mais leve. Eu sempre falo que o envelhecimento é a hora... Sabe quando você está no restaurante, no barzinho, que você fala, garçom, a conta. É o envelhecimento. É a hora que a conta chega. Muitos idosos falam para mim assim, eu não quero dar trabalho para minha filha, eu não quero que a minha filha cuide de mim porque eu não quero dar trabalho para ela. Eu falo, desculpa, a senhora cuidou da sua mãe? Claro. Eu falei, por que a senhora não quer que ela cuide dela? Tem que cuidar. Às vezes é mais fácil construir um vínculo com um profissional, às vezes do que com um familiar, às vezes não. Mas às vezes o familiar está cansado, precisa de descanso. Tentar mostrar para essa pessoa que são abordagens diferentes, né? Do familiar cuidador e do cuidador profissional. E que ambos precisam estar juntos e trabalhar juntos. Para aí sim a gente ter um bom cuidado. Né? E sim, eu falo que durante a nossa vida a gente aprende a ser generoso. A gente dá as coisas, a gente doa, a gente faz voluntariado, que legal. Quando a gente envelhece, a gente tem que aprender a ser humilde e aceitar que tudo que a gente deu volte. Tá na hora que para você ganhar o que você plantou, você não vai? Mas isso não é tão simples assim. Que é o orgulho, né? Então, aí é difícil, acho que tem que ter muita sabedoria, né? A gente ainda, como sociedade, como pessoas, precisamos amadurecer. Né? Quando a minha avó estava dependente, bom, ela foi uma matriarca que cuidou da família, ela faleceu com mais de 100 anos, então ela controlava a família inteira. Minha mãe falava, comigo vai ser diferente. Se um dia a senhora ouvir esse podcast, não. Não está sendo tão diferente assim. Em algumas coisas sim, em outras não. A minha mãe é muito lúcida ainda e ela fala, a maior interessada no meu bem-estar sou eu mesma. Tá bom, mas a senhora vai tomar banho, por favor, deixa a porta do banheiro aberta, ninguém entra, ninguém quer ver a senhora pelada, eu juro, prometo. Então, assim, a gente tem que agora... Me ajuda, né? a te ajudar, me ajuda a te ajudar. Ela fala, eu sei até onde eu posso ir, é uma pessoa que tem um outro tipo de dependência, ela tem uma dependência mais física, ela tem doença de Parkinson, que é uma outra coisa, mas não é fácil, ela mesma fala, é muito difícil. Então, assim, ela deve também estar lembrando muito da dona Suzana, minha avó, né? Do que ela passou com a minha avó, né? E eu sei que ela tenta remediar, mas tem algumas coisas que a gente faz igualzinho. Provavelmente eu também vou fazer. Eu espero evoluir, eu espero, mas não necessariamente, né? Não, e também... Quando chega a nossa vez, não é fácil. E também, doutora, a sensação que eu tenho é que essas pessoas que hoje têm os seus 80, 90, 100 anos, nem imaginavam que elas iam viver tanto. Sim. Né? E quantas vezes eu chego pro atendimento e eu escuto, ai, filhinha, acho que já tá chegando a minha hora. Ai, eu acho que eu já tô com a minha missão cumprida. E aí a pessoa dura mais 10 anos. Sim. Né? Então, assim, até ela não consegue ter o propósito, a perspectiva. E a gente vai construindo ali nos atendimentos. Mas é uma geração que não esperava viver tanto. E também não se preparou, não teve a experiência da família cuidando, controlando essa inversão de papéis. E filhos que muitas vezes já são idosos, também estão com as suas questões, cuidando de pessoas mais longevas. Um idoso cuidando de outro, é verdade, né? Então, assim... toda essa dinâmica também é uma coisa que com o envelhecimento a gente vai ter, né? São esses rearranjos da família. E, de novo, tudo é realmente como foi esse núcleo familiar, né? Como que esse núcleo familiar foi constituído. Se ele é um núcleo familiar com relações saudáveis, porque a pessoa fala, ai, mãe é tudo igual. Não é, gente. Não é. Cada um tem a sua mãe, né? Mas cada um tem o seu pai. E esse núcleo familiar foi construído, irmãos, familiares, primos. E é um momento ali do envelhecimento onde a gente vai testar, né? Essa situação. Recentemente eu estive com uma paciente que tem um quadro cognitivo e essa pessoa falava para mim
Eles brigam o tempo todo, eu não aguento ver isso. Eu falei para ela, será que não é exatamente você está doente que vai fazer eles revisitarem essa relação de irmãos? Nada por acaso, Nada né? é por acaso, né? Aí ela ficou, assim, deu para perceber que dentro da angústia dela, aquilo falou, opa. Uma reflexão, né? Então, assim, é muito interessante isso. Mas temos que tentar nos preparar, né? E tentar ter esse núcleo familiar aí o mais saudável possível. Não que seja fácil conviver, né? E à medida que, assim, né, o familiar, ele se percebe como um cuidador familiar, que ele também percebe os limites dele e profissionaliza esse cuidado, também você conseguir organizar essa rotina do cuidado com a parceria do cuidador profissional e que o cuidador profissional se intere, né, do que são essas construções, do que são essas patologias, essas demandas, para que ele realmente possa contribuir. No seu consultório, quando o idoso vem com um cuidador profissional, né, que nem sempre a família consegue acompanhar a conduta, qual é aquele cuidador que realmente contribui na consulta? Acho que assim, a gente tem primeiro a organização, né? Quem traz ali, olha, traz as queixas, né? Eu adoro ver o tal do caderninho, por favor, façam um caderninho, tá? Anotem tudo. Aquilo é uma mina de informação pra gente saber que horas agitou, que horas comeu, quando o intestino funcionou, como é que foi. Ai, tá, olha, não dorme noite nenhuma. Aí você pega o caderno. Não dormiu, não dormiu. Então, assim, quando você vai revisitar, você fala, peraí, são 2 noites caóticas que estão parecendo que é a semana inteira. Então, eu acho que, assim, às vezes essa organização é muito legal. Deixar o paciente falar, então, de novo, deixa a pessoa falar e complementa. Cuidado, assim, às vezes a postura na consulta, não é nada disso, né? Eu podia complementar, então, assim, trazer de uma forma a não desmerecer o que a pessoa falou, mas para completar e esclarecer, tá? Porque não adianta nada o cuidador concordar, a cuidadora concordar com tudo que a pessoa fala que não é verdade, que não é bem assim, e na hora de sair vira para mim e fala assim, tá tudo diferente. Oi? Acabou a consulta. Oi? Começou de novo, né? Oi? Não. Então, assim, é saber expor sem levar o idoso, a idosa, a pessoa idosa, para aquela situação de você falou errado. Não, eu tive uma experiência, posso contar uma coisa que aconteceu? Né? Olha, aconteceu, meu intestino funciona todo dia. Então, dona fulana, às vezes falha, às vezes. Então, às vezes fica 2, 3 dias sem funcionar. Então, de novo, o caderninho ajuda. Então, assim, saber a forma de não constranger a pessoa que está em consulta, mas de trazer a informação correta para o profissional que está cuidando. Isso vale para tudo, para médico, para físio, para tudo, para nutri. E eu acho que o outro ponto é conseguir trazer, assim, sempre na consulta, o que teve de ruim e o que teve de bom. O que deu certo, o que não deu, né? Porque dá para, inclusive para a pessoa que está escutando, essa noção. Isso melhorou. Tá? Isso ficou igualzinho. Aquilo piorou muito. Não, essa medicação, realmente assim, a senhora não estava dormindo nada, né? Mas aí melhorou um pouco, né? E aí conseguir pontuando, mas de uma forma mais sutil, tá? Então, não adianta brigar com o familiar, com a pessoa que está na consulta, não adianta omitir, né? Então, a gente tem que ter jogo de cintura. E a gente tem que ir colocando as formas de uma forma muito respeitosa, né? Eu vejo de uma forma diferente. No meu plantão passado não foi bem assim. Mas eu acho que foi só naquele plantão, né? Então, assim... Já deu o recado já deu o recado, já contribuiu. Né? Assim, porque senão vira realmente... Mas eu já tive cuidadores que me trouxeram informações cruciais, né? Inclusive até das dinâmicas familiares. Quando a família não vem, às vezes o cuidador tem a oportunidade de falar sobre dinâmicas familiares que possam estar sendo extremamente lesivas, né? Às vezes para a pessoa que está na consulta, às vezes para o familiar, né? Então, assim, às vezes é um bom momento. Mas, assim, a família também tem que entender que o cuidador profissional é profissional. Então, isso eu falo sempre para os cuidadores, por favor, vocês são profissionais, lembrem disso, né?
tratem dos seus pacientes com maior desvelo, com maior carinho, com maior cuidado. Mas é um profissional. Tem limite. Tem que saber o que é do profissional, o que é do familiar. Certas decisões, assim, eu já tive, por exemplo, a instituição de cuidados paliativos. A família instituiu cuidados paliativos e o cuidador resolveu discordar. Uhum. Não acho que tem que ser assim. Oi? Isso não é função de um cuidador. Pode até expor. Pode me explicar, claro, tem que entender o porquê, como, quando, o que vai ser feito, o que são cuidados paliativos, como é essa forma de cuidar. Sem dúvida nenhuma, o cuidador tem que estar, mas essa é uma decisão da pessoa e da família. Porque eu já vi uma situação assim também. Ai, coitadinho, ele vai morrer de fome, cortaram. Né? E aí o cuidador deu mais trabalho do que a pessoa idosa. Eu já tive família, assim, eu já tive cuidadores que mas tudo bem, sentamos, conversamos. Esclarecemos. E quando não foi possível, eu pedi para dar férias ao cuidador para a pessoa ir pensar. Uhum. Né? Descansar, pensar, porque acaba criando também o vínculo cuidador-paciente é um vínculo como outro qualquer e que também pode adoecer. Então, já vi cuidadores, cuidadoras que tinham um excelente trabalho e por cansaço e por sobrecarga se tornarem um mau profissional. Assim, eu vi a foto da viagem das duas, as gargalhadas na praia, e eu vi o que aconteceu no final dessa relação. Porque essa pessoa estava sobrecarregada e cansada, não justifica, mas explica. E também, assim, é um trabalho onde você se dedica muito e o resultado é outro. Não é que ele vai melhorar, que ele vai lembrar de você. E muitas vezes, como a gente conversou, a manutenção de uma fase é o ganho e o retorno. Às vezes a pessoa fica esperando, tem uma expectativa de melhora e acha que o trabalho dela não está rendendo. Então, por isso que tem que entender o que é a patologia, para saber até onde você vai. Uhum. Nós somos seres humanos, nós temos limites, né? Mas, assim, também já vi muito da simbiose paciente-cuidador. Já vi pacientes que não reconheciam familiares, reconheciam o cuidador. Já tive pacientes que me reconheciam, mas não reconheciam a família. Né? A gente fica super... ela lembra de mim, ele lembra de mim, de olhar e me reconhecer ali, a família... Pois conheceu. Também falando desse jeito, não para, né? Então, assim, nesse sentido, a simbiose, a convivência, o trabalho cuidador-paciente é fundamental, mas o cuidador tem que saber que precisa descansar. Que no seu descanso não vai ligar para saber o que está acontecendo. Não vai responder mensagem. Passa o bastão e ponto final. Precisa descansar ou vai se tornar um mau profissional por cansaço. É um trabalho extremamente, que requer muito física e emocionalmente da família e do profissional. E tá na lei, tem um limite de carga horária. Exato. O médico entra e sai, né? Eu entro e saio, a enfermeira entra e sai, quem fica é o cuidador. Então, assim, essas pessoas precisam de orientação e as pessoas precisam de descanso. Senão, gente, infelizmente dá ruim. E estrutura, saúde mental, né? Porque realmente... Precisa de hobby, precisa cuidar da própria saúde. Quem cuida tem que estar saudável, tem que fazer atividade física, tem que comer bem, sempre tem onde melhorar. Dormir pensando na própria longevidade. Sim. Né? Porque senão a gente tem um conhecimento, né? que é aplicado em prol do outro, mas que a gente não está aplicando em nós mesmos. Precisa. É o que eu falo, não precisa mudar tudo, começa mudando alguma coisa. Né? Qualquer coisa. Começa a dar algum passo, porque faz diferença. E conhecimento, agora a gente tem. Né? Doutora, eu confesso que eu não pisquei. Que delícia te ouvir, né? Acho que nossa conversa foi gostosa. Você traz assim de um jeito tão simples, né? Algo que é tão complexo e fácil de entender, né? Eu vejo assim às vezes a resistência do paciente buscar um geriatra, porque ele já tem tantas especialidades, tanto acompanhamento, e é como se ele chancelasse que ele está idoso, né? Então eu queria que a gente terminasse, que você pudesse sensibilizar sobre a importância de ter um geriatra de referência. Eu sei que é um profissional que está escasso, né? Então eu gostaria, inclusive, que mais pessoas se formassem, né? Que a gente pudesse ter mais médicos geriatras, porque é urgente, precisamos de profissionais e profissionais competentes, né? Que realmente tenham essa sensibilidade, como você descreveu, de se importar
com a pessoa, né? Outro dia eu soube de uma pessoa que foi para uma consulta e o médico falou, não tem Alzheimer porque ela tomou banho hoje. Exato. Tá bom, então, assim, eu acho que é de extrema importância esse espaço, né? E eu gostaria muito que as pessoas tivessem um geriatra, tivessem um profissional de referência. Eu acho assim, a grande questão, as pessoas acham que o geriatra é o clínico do idoso, da idosa. Não é. A abordagem geriátrica é completamente diferente da abordagem clínica. Por quê? Porque são organismos diferentes. O que é importante quando se é jovem, a forma de cuidar não é igual à forma de cuidar de uma pessoa que está envelhecendo. Então, o geriatra ele não tem só um conhecimento, ele tem uma forma de cuidar diferente. Então, ele não é o clínico do idoso, ele é o geriatra. A geriatria tem algumas questões. Então, uma pessoa que envelhece, uma paciente uma vez falou para mim, ela tinha 93 anos. Eu falei, o que a senhora tem de doenças prévias? É para falar tudo? Eu falei, é para falar tudo. Ah, doutora, eu tenho 93, é muita coisa, vai juntando. E me conta. Então, assim, o geriatra acaba tendo essa possibilidade de abarcar mais especialidades no sentido de transformar esse conhecimento em prol do envelhecimento, porque você precisa equilibrar as doenças clínicas. Muitas vezes precisa de um especialista, sim. A gente trabalha em conjunto. O geriatra faz muita função, a geriatra faz muita função de ser o organizador da equipe. Então, muitas vezes é o geriatra que precisa falar com o cardio, que tem que entrar em concordância com o físio, que precisa falar com o fisiatra. Então, é quem faz esse gerenciamento do caso. É muito comum que seja o geriatra fazer isso, a geriatra. Então, não é a mesma coisa. Quando você tem um foco em funcionalidade e não em cura, as coisas mudam, né? Na hora que eu tenho um trabalho que visa muito mais equilibrar os grandes pilares dessa pessoa, mobilidade, cognição, emoção, nutrição, doenças crônicas, medicação e, finalmente, o que mais importa para essa pessoa, porque o que importa para a pessoa que envelhece é o que ela quer para ela. Uhum. Tá? Então, isso hoje é um dos grandes pilares da geriatria. Então, a gente junta tudo isso, é uma abordagem diferente. Não é a mesma coisa. A consulta não transcorre da mesma forma. Então, assim, a partir do momento em que o envelhecimento se torna mais evidente no organismo, que a gente vai ter ali em torno dos 50 anos, isso começa a aparecer. Tem gente que fala assim, com 30 você já está envelhecendo. Quando você nasce, você já está envelhecendo. Não. Quando você nasce, você está se desenvolvendo. Uhum. Tem nada a ver com envelhecimento. Depois você vai passar pela adolescência, onde você tem toda a maturidade sexual, para depois você entrar numa fase de equilíbrio, para aí sim você começar as mudanças do envelhecimento. Então, em torno dos 50 aos 60, para a maioria das pessoas, na maioria das culturas e dos organismos, nós temos que algumas coisas já são bem evidentes, que já faz diferença esse olhar funcional, esse olhar reabilitativo da geriatra. Então, à medida que se envelhece, quanto mais idosa se fica, maior a chance dessa intervenção fazer diferença. Então, aos 50, você pode ir para o geriatra. Aos 60, é legal você ir, vale a pena. Aos 70, é bom você ir. Aos 80, é fundamental. Aos 90, é um divisor de águas. Então, quanto mais envelhece, mais importante é essa abordagem diferenciada. E geriatra não é o clínico do idoso, é uma abordagem diferente. E necessária. Necessária, porque a gente precisa entender esse organismo, respeitar e trabalhar com ele da melhor forma possível. E tem que ser diferente, gente. Não é igual. Né? Trabalhar com idoso não é igual trabalhar com adulto. É diferente. Até as dosagens de medicação, a forma de medicar, a forma de entrar com medicação, de tirar a medicação, o que a gente espera de cada coisa, medidas preventivas, o que vale a pena, o que não vale. Então, assim,
realmente uma outra ciência, é uma outra forma de cuidar. E é sair, como a gente conversou, da saída da pesquisa na internet, né? Porque quantas vezes a família vem, ela já colocou um monte de suplemento, ela já colocou um monte de coisa que está sobrecarregando o rim e não tem um resultado. Vitamina intoxica, tá? Só para vocês saberem, vitamina intoxica. Eu tenho pego pessoas com intoxicação por vitamina D, por exemplo. Intoxica. Então, cuidado com modismos. Sim. Né? Perfeita. Tá bom. Obrigada, doutora. Prazer ter estado aqui. Foi incrível, extremamente esclarecedor. Fico muito feliz, eu tenho certeza que quem vai assistir esse podcast também vai sair diferente, assim como é a sensação que eu tenho, que eu tô sentindo agora. Que honra e que bom poder ter sido sua aluna também. Obrigada por estar aqui. Foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. É sempre legal estar podendo falar aí para as pessoas e educar. Né? Isso é o nosso mote. E aqui você é sempre bem-vinda. Obrigada.